Fala pessoal, professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, hoje aqui para comentar mais uma questão de linguagens. Pessoal, já quero dizer aqui de antemão que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja, o link está aqui na descrição, beleza? Dê uma olhadinha aí. Vamos agora para essa questão que deu um texto, certo? O examinador do Enseja já deu um texto, você consegue perceber aí. E também ele faz aqui uma pergunta, olha só. Então vamos ver, né? O que será que ele quer? Ó? Esse texto apresenta algumas gírias. Opa, já sei que no texto vai aparecer gíria, usadas por certos grupos de carioca, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Beleza. Você conhece as gírias, né, do Brasil. Em cada região, as pessoas usam determinadas gírias. Beleza? Tranquilo, professor? Só que ele pergunta, ó, além desse aspecto regional, no caso ali, ó, em relação aos cariocas, né, lá no Rio. Nesse texto, a gíria também distingue falares de diferentes. Opa, então, além de, no nosso texto que nós vamos ler nesse momento, além da gíria, né, simbolizar esse aspecto regional ali do Rio de Janeiro, o texto mostra outra coisa que faz essa distinção de falares, como está dizendo aí, né? Então vamos ver o que é. Vamos lá. Dicionário de carioquês. Cai na boca do povo. Apesar de a página Dicionário Carioca no Instagram já estar na boca do povo e reproduzida em toda parte nas redes sociais, sua autora, a estudante de 21 anos, Vitória Saavedra, ainda se surpreende com o sucesso de suas traduções de expressões e gírias cariocas. O vocábulo com maior repercussão é aulas. Opa, que virou adjetivo para caracterizar algo muito bom. Então, aulas, na gíria, de acordo com esse texto, significa algo muito bom. Não é aquela aula, não é essa aula aqui. Gírias é algo muito bom. Então, é uma gíria, tem um outro significado. Para alguns, a expressão ainda causa estranhamento. Para outros, já faz parte do dia a dia. Beleza. A página viralizou em 48 horas, passando de 20 mil seguidores para 180 mil. Mac é tranquilo. Olha só, Mac significa tranquilo. Aulas é maneiro, algo muito bom que ela acabou de falar, que o texto acabou de falar. E morde as costas significa fica tranquilo. Quer dizer, olha só, essas gírias cariocas que o texto está mostrando significa, ó, no caso, morde as costas significa fica tranquilo. Maria de Fátima dos Santos, de 61 anos, olha só a diferença de idade de uma para outra, né? A Vitória lá que criou o perfil no Instagram tem 21 anos e a Maria de Fátima tem 61 anos. 61 anos. Mesmo admitindo estar um pouco desatualizada, entrou na brincadeira e tentou adivinhar qual era o significado de algumas delas. Aí olha o que a Maria falou. Eu já falei mais gíria antigamente, hoje em dia não falo tanta. Quer dizer, você percebe aí que isso é normal, né? As gerações, elas... Vou voltar para o texto aqui. Elas possuem as gírias daquela geração, né? Então, se você já tem uma certa idade, aquela gíria que você usava quando era criança não é a mesma, ou já mudou, ou ninguém usa mais hoje em dia. Então, cada geração tem a sua gíria, né? E, beleza, então você percebeu que o texto trouxe algumas gírias para a gente aprender aí, para ficar mais familiarizado, mas vamos ver o que o examinador do Enseja quer, né? Que é o que importa. Vamos ler novamente. Esse texto apresenta algumas gírias usadas por certos grupos de cariocas, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Além desse aspecto regional, nesse texto a gíria também distingue falares de diferentes gêneros.
Falou em masculino e feminino aqui, pessoal? Não, né? Não tem nada a ver. Profissão, falou de profissão? Piorou, pessoal, piorou. Faixa etária? Opa, aí sim. Nós vimos a diferença de idade entre a Vitória e a Maria de Fátima, né? E também pelo texto, né? Pela fala da Maria, a gente percebe que ela falava muita gíria antigamente, mas as gerações vão mudando, né? Novas gírias vão surgindo, né? E as pessoas deixam de falar determinada gíria. Então, além dessa questão do aspecto regional, nós percebemos a questão da faixa etária, que diz muito sobre as gírias. Classe social, pessoal, falou de gente rica, de gente pobre, de gente de classe média? Não, de jeito nenhum. O texto não falou nada disso. Então, o gabarito é a letra C. Mais uma questãozinha aí do Enseja. Essa foi moleza, hein, pessoal? Aguardo você na nossa próxima questão e valeu! Olá, pessoal, professor Milton aqui, mais uma questão de linguagens para o Enseja. Já gostaria de falar que a nossa apostila de interpretação de texto já está atualizada para o próximo Enseja e o link dela está aqui na descrição. Dê uma olhada, pessoal, tá bom? Então vamos lá, professor. Vamos para mais uma questão de linguagens do Enseja. Observe bem que essa questão ele traz um texto. Olha só, questão de interpretação de texto. Ele traz um texto bacaninha e também o examinador do Enseja traz uma pergunta, beleza? Nesse texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da... Olha só isso aqui, ó. Isso causou muita dúvida no pessoal. A galera ficou assim, meu Deus, o que o examinador do Enseja quer dizer com estratégia argumentativa de aproximação? Pessoal, isso nada mais é do que uma maneira que o autor do texto tem de ficar um pouco mais perto do leitor, certo? Então ele vai tentar usar algumas estratégias para chegar perto do leitor. Apesar de ser um texto que está num papel, ele vai tentar usar alguns argumentos, certo? Para se aproximar do leitor. Então vamos ver de que forma o autor do texto consegue fazer essa aproximação. De que forma o autor do texto consegue ficar ali, ó, perto do leitor, que é você que está fazendo a prova. Vamos ver? Vamos lá, professor. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias, itens de escritórios fora do lugar? Opa! Pessoal, você já percebeu aqui de cara, já estou dando a dica, hein? Olha só, ele fala assim, ele tá apontando para você que está fazendo a prova do Enseja. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritórios fora do lugar? Nossa, professor, parece que ele está falando comigo. Exatamente. Essa é a estratégia dele de aproximação. Olha só, essa. Vou colocar bem aqui. Professor, escreva, senão o senhor vai escrever em cima do senhor. Essa é a estratégia que o autor usou. Estratégia de aproximação. Essa foi a estratégia de aproximação do autor do texto. Ele fez o quê? Uma pergunta para você, meu filho. Ele fez uma pergunta. Ó, ele fez uma pergunta. Sua mesa de trabalho é cheia de papel espalhado e itens fora do lugar? Quer dizer, essa foi a maneira que o autor, olha só como ele fala aqui, ó, a estratégia argumentativa de aproximação que ele usou para ficar ali perto do leitor. E quem é o leitor? É você que está fazendo a prova do Enseja. Vamos terminar o texto? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal,
É fácil encontrar outras pessoas com mesas caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Então vamos lá, filho. Opa, vamos lá. O senhor tirou da posição. Sim, o senhor apertou errado aqui. Pronto. Vamos lá. Nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação, que nós vimos que foi uma pergunta, correto? Isso, professor. Por meio da pergunta ao leitor. Opa! Já me trouxe a resposta aqui. Na letra A. Pergunta ao leitor. Exatamente, meu filho. Ele consegue se aproximar de quem está lendo, da gente, por meio de uma pergunta. Então, nós já achamos aqui a resposta da questão do enseja. Letra B, descrição detalhada? Não, filho, nós vimos que é uma pergunta. Referências a pesquisas? Também não. Indicação de especialistas? Piorou. Quer dizer, você matou a questão só de saber que ele fez uma perguntinha. Foi nem preciso, não era nem necessário terminar de ler o texto, mas nós fomos até o final. Então, qual é o nosso gabarito, professor? Gabarito. Ai, professor, o senhor não melhora a sua letra. Mas vamos lá. O gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, observem essa expressão. Vou grifar novamente para você já ficar atento. Estratégia argumentativa de aproximação. Não se espante quando aparecer de novo, que vai aparecer nas próximas questões do Enseja, né? Mas aí você já sabe, você já aprendeu aqui, você é aluno aqui do canal, beleza, pessoal? Resposta letra A. E até a próxima questão. Valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, tá bom, meu filho? Agora, nesse momento, nós vamos comentar a questão de número 10, beleza? Antes disso, eu já peço para você dar essa força para o professor e clicar no botão vermelho de inscrição. Se inscreve no canal, pessoal. Vamos juntos nessa. Tô com você até a sua aprovação do Enseja. Então já dê essa força pro professor. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição, aqui embaixo. E você pode me acompanhar no Telegram também. Beleza? Então vamos lá, meu filho. Olha só, nós temos a questão de número 10. Que ele mostra uma imagem. Então já é uma questão um pouco diferente do tradicional. Por que, meu filho? Eu vou repetir. Porque nós estamos diante de uma imagem. O que acontece? Às vezes, uma ilustração, né? Às vezes, o Enseja, o examinador do Enseja, traz um texto, né? Para a gente ler e depois responder a questão. Dessa vez não, ele trouxe uma imagem e trouxe aqui as alternativas para a gente responder. Então vamos lá, ó. Na imagem vamos analisar, meu filho, direto e reto. Observe como é simples analisar. Nós temos aqui uma ilustração. Nessa ilustração nós podemos observar que tem uma mensagem escrita aqui, ó. Você consegue observar aí, ó? É proibido colocar bicicleta. Opa, é proibido colocar bicicleta? Tem uma bicicleta aqui e tem outra bicicleta aqui. Tem duas bicicletas num local onde é proibido colocar a bicicleta. O que você acha, pessoal? Poxa vida, isso aí... Olha só, então vamos lá. Você já percebeu aqui, ó, já dá para matar a questão de cara só vendo a ilustração. Vamos lá. Eduardo Nascimento, que é esse carinha aqui, ó. Eduardo Nascimento, ó, tá vendo? É um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade no litoral paranaense. Que bacana. Por meio dessa fotografia, o artista, o que ele quer falar? Vamos lá, letra A. Nós vimos o que na fotografia do Eduardo Nascimento? Que tem uma bicicleta num local onde é proibido colocar bicicletas, beleza? E vamos aqui, ó, letra A. Por meio dessa fotografia, o artista
denuncia a falta de educação de parte da população de sua cidade? Você acha que é falta? Ele tá fazendo uma denúncia por falta de educação? O que você acha? Não, né, pessoal? Aqui não é uma denúncia de nada. Aqui não é uma denúncia, tá? A gente poderia até considerar que é um pouco de falta de educação, porque a pessoa estacionou onde não proibia. Você concorda comigo? Concordo, professor, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. É apenas uma foto, meu filho, onde é proibido colocar bicicleta. Então, a pegadinha da letra A é que não é uma denúncia. Você poderia, muita gente errou quando fez essa prova porque achava que era uma denúncia, era uma falta de educação, beleza? Nós concordamos com isso, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. Letra B. Explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Exatamente, meu filho. Exatamente. Olha só a ironia. A ironia é o quê? Dizer que onde tem uma placa escrita é proibido colocar bicicleta, ainda está escrito errado bicicleta, está escrito bicicleta. É uma ironia. As pessoas vão lá e colocam a bicicleta. É uma ironia, né? Poxa, tem uma placa lá e a pessoa coloca, né? Então é uma ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Repito, algumas pessoas podem até considerar falta de educação. Eu concordo com isso, mas não é uma denúncia, o que faz que não seja a letra A a resposta, beleza? Letra C. Elege o abandono da cidade como inspiração. Você não tem nada a ver com abandono de cidade, pessoal. É apenas o Eduardo Nascimento, fotógrafo, pegou, viu uma placa onde era proibido colocar a bicicleta e ele vai lá e tirou uma foto onde tem várias bicicletas aqui, ó, 2 bicicletas paradas. Então, não tem nada a ver com abandono da cidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver com abandono. Letra D. Revela a ausência de pessoas nas cidades. Pelo contrário, pessoal, se tem bicicleta, é porque tem gente, tem pessoas que moram ali. Então não tem porquê dizer que revela a ausência de pessoas. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Então você observa, essa questão é de um nível médio, né? Porque você poderia, ali na rapidez da prova, achar que a resposta é a letra A, por falta de educação, né? Beleza, eu concordo, de parte da população, mas não é uma denúncia. É aqui que faz com que não seja a letra A, meu filho, beleza? Portanto, o gabarito é a letra. Qual é o gabarito, professor? É a letra B de bola. Bacana, meu filho. Então, já se inscreve aí no canal. Aguardo você no nosso próximo vídeo, comentando questões do Enseja. E valeu, meu filho. Tamo junto demais. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar agora, neste momento, mais uma questão de linguagens. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 8. Nós temos aquele padrão, né, pessoal, que nós já estamos acostumados a perceber do Enseja, que é um texto. Olha só, é um texto. Professor, é um texto? É um texto. E a pergunta. A pergunta tá bem aqui, ó, né? Você tá vendo aí. Beleza, então vamos ao texto, né? Tem que ler o texto, meu filho. Ah, professor, tem que ler. É claro, para você marcar entre a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D. Então já se inscreve aí no canal, dá essa força pro professor. Estamos comentando tudo que é questão aqui do Enseja, tá? Então vamos lá, meu filho. Clica no botão vermelho que a gente está junto para a sua aprovação. Então, vamos lá, professor. Alguns escravos, questão 8. Alguns escravos tocavam profissionalmente instrumentos europeus. Opa, sabemos aqui a questão dos escravos, que eles tocavam profissionalmente instrumentos europeus. O maior empregador de músicos escravos, os escravos são músicos. Era a família real. E em 1816, quer dizer, a família real contratava os músicos escravos. Tá bom, professor. E em 1816, uma orquestra de pelo menos 57 escravos tocava em ocasiões especiais. Quer dizer, os escravos músicos faziam parte de uma
orquestra. Opa, professor, que bacana. Como em Nova Orleans, havia bandas musicais ambulantes, em que escravos tocavam cornetas, flautas, clarinetas, violões e tambores. Então, o que acontecia lá em Nova Orleans? Havia bandas musicais de escravos, que eles tocavam diversos instrumentos, cornetas, flautas, clarinetas, violões e tambores. Nas ruas, na ópera, nos salões e nos enterros, proliferavam os grupos musicais negros, né? Então nós lembramos aí que nessa época aí de 1816, havia a escravidão dos negros, né? E com base nesse texto aqui do Enseja, nós percebemos que alguns desses escravos negros tocavam instrumentos musicais, faziam inclusive parte o quê? De orquestra, tá vendo aí, meu filho? Olha só, opa, tocavam diversos instrumentos nas ruas, na ópera, nos salões, e eles ainda eram contratados pela família real. Beleza, professor, consegui entender. Então vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O texto trata de práticas musicais que ocorriam no Brasil no início do século XIX. Beleza. A citação à cidade de Nova Orleans, que fica no sul dos Estados Unidos, evidencia a letra A, centralidade dos negros no cotidiano musical do continente americano. Opa! Essa parece estar boa, né, professor? Vamos lá. Novamente, a citação à cidade de Nova Orleans, que fica no sul dos Estados Unidos, evidencia o quê? Volta lá, professor. Olha só. Como em Nova Orleans havia bandas musicais ambulantes em que escravos tocavam cornetas, flautas, clarinetas, violões e tambores. E lá proliferavam os grupos musicais negros, né? Nas ruas, na ópera. Era como em Nova Orleans. Beleza? Então você já percebeu isso, meu filho. E a letra B? A citação à cidade de Nova Orleans, que fica no sul dos Estados Unidos da América, evidencia a semelhança entre a música brasileira e a música estadunidense. Ele falou de música brasileira, filho. Você viu falando aqui o texto dizendo alguma coisa de música brasileira? Não tem nada. Então essa alternativa aqui, essa letra, você já tira. Proeminência da música africana nos tempos coloniais. Opa, será, professor? Vamos ver. Ó, proeminência da música africana. Ó, ele fala que tem músicos escravos. Orquestra. Ele falou alguma coisa da África aqui? Não, né, pessoal? Ele não falou. Ele falou que havia bandas musicais em que escravos tocavam diversos instrumentos, nas ruas, na ópera, mas não falou nada de África. Então, ele está tentando confundir você aqui. Letra D. Falta de músicos profissionais qualificados. Opa! Também não, meu filho. Não falou nada disso. Você observa aqui no texto que não tem nada disso. Vamos à letra A. A citação à cidade de Nova Orleans, que fica no sul dos Estados Unidos da América, evidencia a centralidade dos negros no cotidiano musical do continente americano. Verdade, meu filho. Olha aí, ó. Verdade verdadeira. Letra A. Por quê? Olha, a gente observa, ó, a centralidade dos negros. Ele fala aqui, ó, questão dos negros, né, que tocavam os instrumentos, né? E ele fala de Nova Orleans, como em Nova Orleans havia bandas musicais ambulantes. Então ele fala que o foco do texto é exatamente essa parte da música relacionada aos negros dentro lá do continente americano. Olha como ele fala aqui, ó, como em Nova Orleans, percebeu? Essa é uma questão típica de interpretação de texto, onde o gabarito é a letra A. Percebeu a facilidade? É bem tranquilo, né, meu filho? Então, você já ficou aí ciente que o gabarito é a letra A. Então, já se inscreve no canal, aguardo você na nossa próxima questão e valeu! Vamos lá, pessoal, vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton, né? De antemão já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever, clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação. E vamos a mais uma questão.
O examinador do Enseja, aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire. Expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros. Claro, né? Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então, você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados, se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha. Né? Então, são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal, favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca para o show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então, aqui nós temos, ó, dos vera, de verdade. Eu não estou brincando, não, é dos vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza? Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C, confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também tem outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então, tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender. Opa! Oh, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não. Pelo contrário, você vai entender. Vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa.
Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né? Para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu!